Bom, pessoal, então, mais uma vez estamos aqui, né? Para vocês, para mais uma parte da aula. E a aula de agora, eu costumo dizer que é uma aula prática, é uma aula técnica, tá? Que é o capítulo 15 do livro de vocês. Que é uma aula que, nossa, como eu queria que fosse presencial. Vou compartilhar a tela aqui, tá? Vocês vão ver aqui na tela agora. Como eu gostaria que essa aula fosse presencial. Por quê? Vocês iam praticar aqui na sala de aula, tá bom? Mas como não tem como, infelizmente, então nesse caso eu preciso passar a parte teórica para vocês agora. Por que eu falo que o capítulo 15 do livro, que chama A Importância da Rotina, é uma aula técnica? Porque é uma aula que o que vocês vão aprender aqui agora, vocês vão trabalhar com isso. Vocês devem trabalhar com isso. É aquela aula que vocês vão aprender a organizar toda a rotina de trabalho de vocês durante a semana. Por isso que eu falo, é uma aula técnica. Tinha que ser uma aula presencial, tá? Mas dá para vocês aprenderem em casa. E como lição de casa, vocês têm lição de casa, tá? Claro, vocês têm o formulário para responder, beleza? Mas eu quero que vocês, depois dessa aula aqui, a importância da rotina, vocês vão aprender a desenvolver uma rotina para o paciente. Eu quero que vocês me mostrem essa rotina, quem puder. Não vou exigir de todo mundo, porque eu não posso exigir de todo mundo aqui online. Tem muita gente que não está assistindo a aula. Mas quem puder, na hora que vocês inventarem uma rotina, tira uma foto e me manda. Tá, professor, essa daqui foi minha rotina que eu inventei. Que vocês não têm paciente ainda. Quem tem paciente, beleza, melhor ainda. Mas quem não tem problema. Mas eu quero que vocês inventem isso. Mas inventar o que, professor? O que eu tenho que pôr nisso? Eu vou falar daqui a pouco, tá? Vamos aprender um pouquinho da aula de hoje. Olha só, eu quero que vocês, aprendam o seguinte, que toda rotina, ela influencia diretamente na qualidade de vida do seu paciente. Vocês tiveram uma aula de qualidade de vida, vocês tiveram, eu falei isso para vocês já, tá? Saúde, bem-estar. Então, como que eu vou proporcionar uma qualidade de vida para esse paciente? Quando eu ali imponho uma rotina. Muita gente pode chegar em vocês e falar assim, professor, mas a rotina é muito chata, ela é muito desgastante. Gente, a rotina é a melhor coisa que a gente tem de aprendizado na vida. Vocês querem uma ideia? Pega para estudar todo dia para vocês verem se vocês não vão serem ótimos profissionais, mas é pegar para estudar. É pegar o livro todo dia. Tem uma rotina de estudo. Por que quem está lá na prefeitura ganhando muito bem com concurso, quem é concursado, servidor público, ganha bem? Porque estudou todo dia. Porque entrou numa rotina de estudo. Tá? Então, a gente quer fugir da rotina, mas gente, a rotina é a melhor coisa que existe. Por quê? Porque a gente aprende mais. A gente fica expert naquilo. Tá? Então vocês, como cuidadores e cuidadoras, precisam estipular rotinas para o paciente de vocês. Rotinas ideais. Tá? Por que, professor, que a rotina ela é ótima? Porque ela cria no seu paciente um aprendizado. Vocês vão vir aqui na escola toda quarta-feira. Tá? Isso cria o quê? Um aprendizado, porque é uma rotina. Toda quarta-feira, às 6 horas da tarde, eu tenho aula. Não é assim? Todos os dias de manhã eu tenho meu emprego. Todos os finais de semana eu tenho lá a minha religião, minha igreja, não sei. Ou todo mundo tem uma rotina. Em alguma coisa, tem a rotina. Isso cria o quê? Aprendizado. Tá? Vocês vão começar amanhã a trabalhar, vocês vão ficar meio perdidos. Mas aquela rotina diária vai ensinar vocês a trabalharem corretamente, a trabalharem sem medo, a trabalharem perfeitamente. Sabe por quê? Porque a gente repete as coisas. Olha aí, a rotina ela cria um aprendizado, por quê? Porque ela repete sempre as coisas. E isso para o seu paciente é fundamental. Quanto mais ele repetir, mais ele vai aprender. Tá? É desse jeito. Olha só criança quando entra na escolinha. É todo dia aquela aula. Vamos falar A, B, C, D. Eu não esqueço isso. A, B, C e D. Agora vamos escrever A. Aí tem um caderninho que você escreve 30 mil vezes a letra A.
Não é assim? Como é que hoje eu sei escrever a letra A? Porque eu repeti ela várias vezes. Então a repetição cria um aprendizado, tá? Por isso que estabelecer a rotina é fundamental para o paciente de vocês. É aquela rotina de saber o que vai ser feito no dia, o que vai saber, né? O que vai ser feito na semana. Então a repetição é assim, igual eu falei. Tem aluno meu que pega o livro uma vez na semana. Beleza. Ele vai aprender? Pode até ser que sim. Mas aquele aluno que pega o livro amanhã, que pega o livro depois da manhã, que pega o livro todo dia, ele vai aprender mais do que aquele que aprendeu só uma vez, que lê o livro uma vez só. Não é assim? É repetição, gente. E isso tem que ser colocado em prática, tá? A rotina, ela estimula um aprendizado. Olha aqui, ó. Idosos aprendendo. Nunca é tarde para se aprender. Eu falei isso para vocês semana passada. Nunca é tarde para aprender. Por quê? Memória, aprendizado, lembrança, lembra? Atenção, tudo isso. Então, não tem assim, parei de aprender. Nunca. Enquanto a gente estiver vivo, no nosso último dia de vida, a gente está aprendendo. O cérebro tem essa capacidade. E a repetição estimula o aprendizado. A rotina estimula o aprendizado. Assim como a rotina traz para todos nós experiências físicas e psicológicas. Todas as quartas-feiras eu vou dar uma volta com o meu paciente na praça. Isso vai trazer uma experiência física bacana, né? O meu andar vai ficar melhor, o andar do meu paciente vai ficar melhor. Vamos colocar essa rotina 3 vezes por semana? Você vai ver o tanto que vai mudar isso. E para vocês também. Experiências psicológicas, tá? Isso ajuda muito na rotina do seu paciente. Facilita a integração dele na sociedade. E a nossa também. Então, por exemplo, se eu levo meu paciente 3 vezes por semana para dar uma volta na praça, essa praça pode ser que esteja cheia. E ele vai se interagir com os outros pacientes que estão lá, né? Para os outros idosos, outras crianças, não sei. Então, todos os dias isso é importante. Olha o recreio na escola. O tanto que as crianças ficam felizes. Elas estão interagindo. Tá? Por quê? Porque é uma rotina. Todo dia tem um recreio, tal hora. É desse jeito. Tá? Então, elas vão aprender. E elas vão se integrar na sociedade mais facilmente. Tá legal? Olha aqui, ó. A rotina, ela cria uma confiança. Ela cria uma autonomia. E ela cria segurança. Gente, vocês estão lembrados aí, quem trabalha, no primeiro dia de emprego de vocês, nesse atual emprego que vocês estão? Eu lembro, meu primeiro dia aqui na escola. Primeiro dia que eu dei aula, 3 anos atrás, eu estava tenso, tremendo, com medo de falar besteira. Hoje eu tenho tanta confiança naquilo que eu falo. Eu tenho autonomia naquilo que eu estou dizendo. Tá? O que eu estou falando eu sei que está correto. E se tiver errado, eu vou lá e busco a verdade e falo que está correto. Eu sou seguro em dar aula. Lá atrás eu não tinha isso. Por quê? De tanto repetir essa aula. Essa aula que vocês estão vendo, eu já dei umas 13 vezes, 14 vezes. Eu já tive 13 turmas de cuidador. Então praticamente eu decorei a aula. Eu aprendi a aula. Eu tenho segurança para falar da aula. Tá? É assim que tem que ser feito. A rotina. Tá? Sabe por quê? Porque a falta dela, a falta da rotina, ela vai gerar uma série de pontos negativos para o seu paciente. Ele pode ficar confuso. Imagina, você está cuidando do seu João. Vamos pegar a Dona Maria de novo, aquela aqui, ó. Aquela foto que eu usei na aula passada, ela está aqui de novo. Ó. Vamos pegar essa aqui, vamos supor que é a Dona Maria, né? Você chega para trabalhar durante a semana, na segunda-feira. A Dona Maria não sabe o que você vai fazer. Ela não sabe a hora de almoçar, ela não sabe a hora de tomar banho, ela não vai saber a hora que você vai dar o medicamento. Você não fala nada para ela, ela vai ficar perdida. Ela não sabe se no meio de semana vocês vão dar uma volta, se não vai. Ela vai ficar o quê? Confusa. Tá? Porque ela não sabe. Ninguém falou para ela, vocês não falaram para ela. Ela não tem aquela rotina de toda semana, terça-feira dar uma volta, quinta-feira fazer uma atividade física, todos os dias 1h da tarde um almoço, todos os dias às 4h da tarde um medicamento. Ela não tem. Né? Vocês não estipularam a rotina para ela. Ansiedade, ela vai ficar ansiosa. Ela não vê a hora de fazer alguma coisa que ela nem sabe se vai acontecer. Quem aí é ansioso, ansiosa? Muita gente.
Não é horrível você esperar uma coisa sabendo, né, quer dizer, nem sabendo se ela vai acontecer? É horrível. Agora, quando eu sei que vai acontecer, eu até posso ficar mais ansioso ainda, mas vai acontecer. Naquele dia, naquela hora, alguma coisa vai acontecer, tá? Vai acontecer uma instabilidade emocional muito grande. E olha a qualidade de vida indo para o ralo aqui. Né? A qualidade de vida não é ficar bem consigo mesmo, com o próximo. Se eu estou, né, emocionalmente abalado, abalada, eu não estou bem. Minha qualidade de vida está horrível. Isso vai acontecer irritabilidade e eu também vou ficar desorganizado com as coisas. Tá? Se eu não tenho uma rotina de preparar a aula para vocês, de falar em 40 minutos, de tirar as dúvidas de vocês depois, eu vou ficar desorganizado. Nossa, é a turma tal, hoje tem aula tal. Que aula que eu dou mesmo, hein? Esqueci, né? Eu vou ficar o quê? Confuso, desorganizado. Eu vou ficar triste porque eu não estou conseguindo dar uma aula bacana. Eu vou ficar até irritado com isso. Então a falta da rotina, gente, cria isso daí, ó. Tá? Imagina se onde vocês trabalham não tem organização. Imagina se na casa de vocês não tem organização. Não tem horário certo para dormir, não tem horário certo para pôr as crianças para dormir. Né? Como é que vai ser? Não tem horário certo para comer, para acordar. Não é assim? É a falta da rotina. Tá? Como que vocês vão estabelecer uma rotina? E meninada que está me assistindo agora, pelo amor de Deus, vamos lá. Vamos aprender uma coisa técnica aqui agora. Tá bom? Olha só. Sempre vocês, cuidadores, devem criar uma tabela. E nessa tabela, colocar todas as atividades que o paciente vai fazer no dia. Todas elas. Tá? Não é só, vou dar uma volta, vou dar o medicamento, vou dar comida. É só isso que vocês vão fazer em 8 horas de trabalho? Eu acho que não. Vocês têm 8 horas para fazer um monte de coisa, 12 horas às vezes, um fim de semana inteiro. Depende do tanto de hora que vocês for cuidar dele ou dela. Então vocês têm que colocar isso daí numa tabela. Uma dica que eu dou aqui para vocês. Primeiro, façam uma rotina semanal. Você cuida do seu paciente de segunda a sexta, então você tem que ter essa rotina pronta no domingo, antes de trabalhar na segunda. Não faça uma rotina na hora que vocês estiverem trabalhando, vocês vão se perder. E além de se perder, vocês estão ocupando um tempo que já deveria estar sendo gasto com outra coisa. Por isso que eu falo, essa aula tinha que ser presencial, mas vocês estão me ouvindo aí, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Tá? Você vai trabalhar na segunda, no domingo, senta. É trabalho de vocês, gente. Ah, professor, mas domingo eu tenho que dar uma volta, eu tenho que ir lá na praia, eu tenho que ir lá em Rivanha, não sei. Domingo eu quero dormir, domingo eu quero ir para o churrasco. Domingo não é dia de trabalhar. Quem disse que não? Eu tenho que preparar a aula de vocês, quem é da minha turma de segunda, eu preparo no domingo. Eu trabalho domingo também no laboratório. É dia de trabalho, sim. Como é que eu vou dar aula na segunda se eu não preparo ela no domingo, um dia antes? Pelo menos um dia antes. Se quiser preparar no sábado, beleza. Se quiser preparar durante o mês inteiro, beleza. Mas vocês têm que chegar para trabalhar com a rotina pronta. Primeira dica. Por que não se deve fazer a rotina todos os dias? Porque é mais cansativo, né? Eu acho que é mais fácil vocês fazerem uma tabelinha de segunda a sexta e colocar, segunda eu vou fazer isso, 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 isso. Terça, aquilo, 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 aquilo. Quarta, isso, 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 isso. Do que fazer uma rotina todos os dias, né? Para o dia seguinte. Mas vamos lá. Eu vou ensinar para vocês aqui uma coisa muito fácil. Olha um exemplo. Eu tenho que colocar todas as atividades que eu vou fazer para o meu paciente. O que vocês fazem para ele? Gente, higiene bucal é uma coisa que vocês vão fazer. O banho, o café, a alimentação do seu paciente, atividade física quando puder, medicamento, hora para a TV, hora para a leitura, hora para o descanso, hora para o passeio. Não é só isso aqui não. Tem muito mais coisa que vocês podem colocar aqui. Isso aqui é apenas uma ideia. Tá legal? Tem muito mais coisa que vocês devem fazer aqui, ó, além disso. Então, para vocês entenderem que a rotina tem que estar pronta. Eu vou chegar para trabalhar já sabendo que naquele horário eu tenho que fazer isso. 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 Tá? Olha só. Eu vou dar um exemplo para vocês. Meninada, vocês como cuidadores e cuidadoras, se vocês quiserem elaborar uma tabelinha, isso aqui é apenas um exemplo, é um modelo, tá? Tem cuidador que manda até imprimir,
que faz até um bloco, né? Manda imprimir numa gráfica um bloco de rotina diária, para sempre ter em mãos. Beleza, vocês podem fazer no Excel, né? No computador, vocês podem mandar alguém fazer, e destaca, toda vez que for trabalhar com o paciente, destaca ali o cronograma diário, né? Que é a rotina do paciente. Se quiser fazer num papel sulfite à mão mesmo, não tem problema. Isso que vocês estão vendo aqui na tela, ó, é apenas um exemplo, tá? Que vocês podem ou não colocar em prática. Eu vou ensinar para vocês, vou mostrar o que significa cada coisa aqui, ó. Cronograma diário é a rotina diária do paciente, tá? Quem que é o paciente? Eu sou José da Silva, 75 anos. Qual que é o horário que eu atendo o seu José? Das 8 da manhã às 5 da tarde. Aqui um exemplo, pode ser a Dona Maria que você cuida dela só no sábado, do meio-dia às 6. Tanto faz, tá? Mas eu tenho que ter o quê? Uma tabela, um cronograma. Se eu trabalho das 8 às 5 da tarde, então eu vou escalonar. O que é escalonar? Eu vou aqui, ó, dividir em várias partes esse tempo, entre as 8 e as 17. Então eu coloquei aqui, ó, de hora em hora. 8 horas, tem uma tabelinha. 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, até as 17 horas da tarde. De hora em hora. Professor, tem que ser de hora em hora? Independente. Pode ser de meia em meia hora, pode ser de 2 em 2 horas. Vocês que vão estipular, tá? Isso aqui é apenas para facilitar o trabalho de vocês. E aqui, ó, estão todas as atividades que esse paciente vai, né, fazer ao longo do dia, que vocês vão propor ao longo do dia. Então, olha só como é que é fácil entender. Higiene bucal. Escovar os dentes desse paciente, tá? Eu vou escovar os dentes dele onde está marcado em rosa aqui, ó. Então, eu chego às 8, eu já faço uma higiene bucal. Depois, às 11, depois, às 14 e depois, às 17. 17 horas eu faço a higiene bucal, beleza, e vou embora. Não é até às 17 horas que eu trabalho? 17 horas eu ainda faço essa higiene e vou embora. Então, vocês colocaram aqui uma rotina que todos os dias, às 8, 11, 14 e 17, vocês vão escovar o dente, né? Ou fazer uma higiene bucal do seu José da Silva. O banho do seu José. Bom, pode ser às 9, olha aqui, ó, rosinha, 9 ou 10 da manhã. O primeiro banho do dia. E o outro banho às 15 horas da tarde. Beleza? Vocês que vão comandar isso. Vocês que vão estipular a rotina. Vocês vão escolher o melhor horário. Então, vocês sabem que todos os dias, às 9 ou às 10 da manhã e às 15 da tarde, tem o banho do seu José. O café da manhã pode ser às 9 ou às 10. Tanto faz também. Olha aqui, ó. O almoço vai ser sempre ao meio-dia. Aqui, ó, meio-dia. Não tem mais nenhum outro quadradinho aqui, ó, em outro horário, que é almoço, meio-dia. O café da tarde sempre às 15 horas. Vocês estão entendendo isso daqui? Tá difícil entender? Acho que não. Isso aqui é apenas um exemplo, tá? Olha aqui a medicação. Então, eu tenho medicação às 9, medicação às 11, às 13, às 15 e às 17. Tá? É muito mais fácil. Bateu 8 horas da manhã, eu vou olhar no meu cronograma. O que eu tenho que fazer às 8? Bom, eu tenho a higiene bucal e pode ser que eu dê um passeio, né? Será que eu posso levar o Sr. José para passear? Não está chovendo. Não, então beleza, então não precisa fazer o passeio agora não. Agora bateu 9 horas da manhã, o que eu tenho que fazer? Bom, eu vou dar um banho nele, né? Depois do banho eu dou um café da manhã. Depois eu dou a medicação dele, ponho ele um pouquinho para assistir televisão e, né, ou televisão ou um passeio. Às 10 horas, né, eu já dei banho, já dei café da manhã, bom, então eu vou colocar ele no descanso. Tá vendo como é que é fácil seguir a rotina? Isso aqui, ó, vocês não vão se perder o que tem que fazer no dia. Querem um exemplo mais fácil? Eu vou dar esse, ó. Isso aqui é numa folha de sulfite. Ou vocês imprimiram um dia antes de trabalhar, não sei. Fizeram um cronograma. Mesma coisa, paciente José da Silva, 75 anos. Horário, das 8 às 17. Aqui os horários. Aqui eu escalonei de meia em meia hora. Aqui nessa tabela estava de hora em hora, né? Aqui está de meia em meia hora. Então, ó, 8, 8 e meia, 9, 9 e meia, 10, 10 e meia, 11, até as 17, que, ó, 16 e 30 e tem 17 horas que eu vou embora.
E eu coloco aqui, ó, o que eu vou fazer cada horário. Cada horário eu faço isso aqui, ó. Então, por exemplo, hoje é dia 3 de fevereiro. Amanhã, vocês cuidadores vão cuidar do São José da Silva. Então, hoje, vocês têm que sentar e elaborar a rotina dele. Então, eu vou chegar amanhã lá na casa do São José, 8 horas da manhã eu já faço uma higiene bucal. Às 8h30 eu faço um café da manhã para ele. 9 horas é o medicamento X. Qual que é o medicamento X? Olha aqui para o lado de cá, ó. Medicamento X é o antihipertensivo do São José. Opa, então 9 horas eu tenho que dar o antihipertensivo dele. Ele tem outro medicamento? Tem, o Y. Que hora que é o Y? Ah, aqui ó, 2h30 da tarde. Tá vendo aqui? Então 2h30 da tarde ele tem o medicamento Y, que é um polivitamínico. Todos os dias, às 9 e às 2h30 tem o medicamento. Aqui ó, leitura. O que vocês podem levar para leitura? Leva um jornal, leva revista, leva livro. Qual que vai ser o café da manhã do seu José amanhã? Vai ser um iogurte, uma maçã e um cereal. O que eu vou dar de almoço para o seu José amanhã? Eu vou dar arroz, feijão, carne vermelha, uma saladinha e um ovo. Agora entra aquela questão da equipe multidisciplinar, lembra? Se vocês tiverem um nutricionista que também está ali ajudando, né, o seu José, conversa com o nutricionista. Nutricionista, o que eu posso dar de café da manhã? O que eu vou dar de almoço? O que eu vou dar de café da tarde? Lembra a equipe multidisciplinar? Pois bem. Olha o café da tarde, seu José. Ó. Que hora que vai ser? Café da tarde, deixa eu procurar aqui. 15 horas. O que eu vou dar para ele de café da tarde? Vou dar um leite, um cafezinho, uma fatia de bolo e uma banana. Isso aqui, gente, é apenas exemplo de como que vocês devem organizar uma rotina. Isso aqui, eu quero que vocês façam para mim. Inventem um paciente, inventem uma idade, inventem um horário. E coloca o que vocês vão fazer cada hora ou cada meia hora. Tá? Inventa aí. E me dá uma foto, manda uma foto para mim, que eu quero ver se vocês estão entendendo bem isso daqui. Ó. Como a aula não é presencial, então né, não tem como vocês fazerem aqui na sala de aula para mim ver. Mas vocês podem fazer em casa e me mostrar. Tá certo? Que eu vou ver e vou analisar para ver se está tudo certinho. Dica de novo, façam isso durante para a semana toda. Põe assim, ó, tá vendo esse cronograma aqui? Amanhã é 4 de fevereiro. Faça outra do dia 5 de fevereiro. Faça outra do dia 6 de fevereiro. Estipulem a rotina para a semana toda. Aí vocês vão saber o que vocês vão fazer durante a semana toda. Tá? A rotina é tudo na vida de um cuidador, na vida profissional. É ela que vai gerir o trabalho de vocês. Então essa aula aqui é uma aula que eu falo que é uma aula técnica, porque ela precisa ser aprendida. Beleza? Muito bem. Fica a dica. Aqui são alguns detalhes que eu quero comentar com vocês. É fundamental que o cuidador estipule uma rotina para o seu paciente. Para quê? Para proporcionar um padrão de atividade a ser desenvolvida. Então vocês sabem, o São José vai saber, né, o paciente de vocês vai saber que segunda-feira, tal hora eu vou fazer isso, terça-feira, tal hora tem aquilo para fazer, quarta-feira, tal hora tem aquilo para fazer, quinta-feira, tal hora tem aquilo para fazer. Então ele vai gravar aquilo e ele vai até ajudar na profissão de vocês, porque ele não vai ficar perdido. Ele sabendo o que vai ser feito e vocês também, vocês vão trabalhar em paz, trabalhar sossegados, sem desespero. Aí o que eu vou fazer agora? Eu não sei o que eu faço. Vocês não estipularam rotina, tá? Também é necessário sempre, né? E sempre informar os familiares ou responsáveis. E principalmente a equipe multidisciplinar, caso ela haja, sobre sua ideia da rotina. Para quê? Para que todo mundo fique ciente do tratamento. Gente, uma coisa fundamental. Desenvolveu a rotina, antes de começar a trabalhar com o seu paciente, vai no familiar que está pagando você, que contratou você, e mostra, olha, ô cidadã, vamos supor que é a filha do seu José, eu estipulei essa rotina para o seu pai, está de acordo? Tem alguma coisa que você quer que eu mude? Tá? Sempre pergunte. Porque pode ser que ela fale assim, ó, olha, 4 horas da tarde, tira o passeio dele e coloca banho. Gente, se for a filha dele que está pagando vocês, que contratou vocês, mandar vocês fazerem isso, façam. Tá?
Então tem toda essa questão, vocês têm que informar. Não vão fazer uma rotina e já pôr em prática sem informar os responsáveis, hein? Pelo amor de Deus. E é até bom que vocês mostrem isso para mostrar o tanto que vocês são organizados. Isso aí quem está contratando vai adorar saber. E sempre ouça o seu paciente. Sabe por quê? Você está estipulando uma rotina para ele. Mas será que ele está confortável do que ele vai ter que fazer durante essa rotina? Será que ele quer realmente ter aquele passeio 3 horas da tarde? Será que realmente ele quer almoçar meio-dia? Ouça ele. Seu José, coloquei o almoço do senhor meio-dia, mas o senhor prefere outro horário para a gente almoçar todo dia? Ah, minha filha, eu prefiro 1 hora da tarde, pode ser? Se para ele é uma boa 1 hora da tarde, então ponha 1 hora da tarde o almoço dele. Não imponha, tá? Você precisa ouvir, porque pode ser que ele tenha uma dificuldade, pode ser que para ele seja desagradável, e para isso aí ele não pode perder o quê? Né? Piorar, quer dizer, o que não pode acontecer? Piorar a qualidade de vida dele, tá? Porque você pode impor ali todos os dias, meio-dia, almoço. Às vezes para a qualidade de vida dele não é legal. Então vocês estão tentando cuidar de alguém, mas ao mesmo tempo fazendo ruim para ele, fazendo mal para ele. Beleza? Fica a dica para vocês aí. Certo, meninada? Muito bem. Então, revisando a aula aqui, eu falei para vocês da importância da rotina, por que se estabelece uma rotina e como vocês vão estabelecer essa rotina com o exemplo aqui da tabelinha que eu mostrei. Bom, enrolei um pouquinho para falar agora no final, porque também eu estou só falando, né? É ruim da aula online porque só a gente fala. Muito bem, sala cheia de novo aqui. Meninada, quem tiver alguma dúvida, né? Às vezes que o microfone de vocês está desligado, não tem como eu ligar agora, senão fica muito barulho. Manda no grupo não, manda no meu particular. Professor, fiquei com dúvida assim, assim, assado, né? Pode me explicar de novo? Eu vou lá, explico, mando áudio, tá? Tentem fazer a rotina aí de vocês, inventa uma rotina. Vamos ver se vocês conseguiram entender o que eu passei agora, tá? Se tiver alguma dúvida, manda para mim mesmo assim. E estudem. Peguem o livro, estudem, tá? Não fiquem só pelas aulas, não fiquem só pelo formulário. Vocês têm que pegar o material de vocês, ler, buscar informação, perguntar para o professor, tá bom? Eu sinto que muitas vezes, né, o pessoal fica com medo, vergonha, mas não precisa. Vocês têm que me perguntar, aquilo que eu for do meu alcance eu vou buscar para vocês, se não for eu vou atrás, tá legal? Mas perguntem, não fiquem sem perguntar. Espero que esses 2 conteúdos possam, né, estar aí, vocês possam ter entendido, eu estou enrolando, né? Vocês possam ter entendido, preciso de água, estou sem água. E qualquer dúvida me chama, tá legal? A rotina ela é fundamental na profissão de vocês. E a violência e maus tratos, vocês têm que ter cabeça para isso. Então vocês viram essa aula, viram agora a rotina. Se quiser ver de novo, pega lá no YouTube, daqui a pouquinho eu já mando no grupo os links, vocês vão assistir de novo e respondam o formulário. Legal? Quarta-feira que vem, mais uma vez, aulinha online. Bom, vamos esperar sexta agora, o que o Dória vai falar, né, da fase vermelha. Se a gente for para laranja, quem sabe, mas se continuar na vermelha, é aula online mesmo assim, tá bom? E a gente volta a se falar na quarta-feira que vem. Belezura? Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Ótimo restinho de semana, bom final de semana e até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.